E aí pessoal, tudo certo? Agora vamos corrigir os exercícios de Excel. Então, exercício número 1, elaborar a planilha abaixo, fazendo-se o que se pede. Então a gente tem a tabelinha aí, né, toda preenchida, e ele pede embaixo para fazer algumas fórmulas, né? Eu vou começar então preenchendo toda a planilha, e daí a gente vê as fórmulas depois, tá? Eu vou aumentar a planilha aqui, vou clicar na lupa aqui para vocês enxergarem onde que é o zoom da planilha, ó. Se eu quiser aumentar o zoom, eu vou aqui no cantinho bem embaixo da planilha e clico no mais. Aí a minha planilha aumenta de tamanho, né? Daí assim eu acho que fica mais fácil para vocês enxergarem. Vou fechar a lupa aqui agora e vou digitar então tudo que está escrito ali no exercício. Depois a gente vai ajustando. Aqui, pessoal, se vocês olharem na coluna F, foi a primeira coluna aqui que, na verdade, aqui em cima na 1 também ultrapassou, mas a coluna F aqui, ó, ela ultrapassou o tamanho da escrita, ultrapassou o tamanho da coluna, né? Ela está invadindo a coluna G. Então, para a gente aumentar essa coluna, a gente tem que ir entre a F e a G, clicar e arrastar, que daí ele vai aumentar o tamanho da coluna. Ou também, um outro jeito é dar 2 cliques aqui bem rápido entre a F e a G. Quando aparece essa cruzinha preta, a gente dá 2 cliques que ele expande o tamanho da coluna e fica bem certinho para a gente digitar, exatamente o tamanho que precisa, né? Aqui faltou um ponto e vou seguir aqui. Ó, pessoal, agora eu cheguei aqui nessa linha aqui, na linha 10. Se a gente olhar, ela é quase igual dessa linha 2 aqui em cima, né? Então, o que dá para fazer? A gente consegue copiar toda essa linha aqui, dando um Ctrl C. E aqui embaixo na 10, a gente só dá um Ctrl V. Aí ele vai colar aqui em cima. Aí agora é só a gente alterar o que está diferente aqui, né? Que é os meses. E aqui em total primeiro trimestre vai ser total segundo. Então, outra coisa, para editar o que está escrito dentro de uma coluna sem apagar o resto, a gente tem que dar 2 cliques, daí o cursor vai para dentro aqui da célula, daí a gente consegue se movimentar aqui através das flechinhas, né, do teclado, e a gente muda o que precisa. Aqui também, ó, aqui eu consigo copiar todos esses números aqui dos códigos. Seleciono, Ctrl C e depois Ctrl V para colar. Os produtos também consigo copiar. E o resto eu vou ter que digitar. Ok, digitei tudo. Agora só faltou aqui embaixo os totais e total do semestre. Feito. Então agora o que eu vou fazer? Eu vou colocar as bordas na minha coluna, né? Então eu vou selecionar lá da célula A1 até lá embaixo na I18 aqui.
e vou clicar no botãozinho das bordas. Deixa eu abrir a lupa aqui para vocês enxergarem. O botãozinho das bordas, esse aqui em cima. Então, clico nele e marco todas as bordas. Aí, ele vai ficar bonitinho agora a minha tabela, né? Aí, se a gente olhar, lá em cima, ele tá tudo junto, né? Então, a gente pode fazer o seguinte. Ele não tem essas bordinhas lá na primeira linha, né? A gente pode vir aqui e marcar somente bordas externas. Mas como ele já tinha as interiores, a gente tem que clicar. Deixa eu só abrir a lupa aqui para vocês enxergarem. Clicar para tirar as bordas, então sem borda, aí ele vai ficar apagadinho. E depois a gente coloca somente bordas externas. Aí ele vai ficar só ao redor. Só que é uma borda grossa, né? Se a gente olhar ali. Então, a gente tem que selecionar de novo. Opa, faltou uma coluna aqui. Até aí. Selecionamos e vamos colocar borda superior espessa. Que daí ele coloca essa bordinha mais larga, né? E o empresa XYZ, se a gente olhar, o SA está embaixo, né? Então, como é que eu faço para deixar embaixo esse SA? Nesse caso, a gente vai ter que clicar aqui, dar 2 cliques na célula A1 e com o cursor até o final. Deixa eu só tirar a lupa aqui que fica mais fácil. E vamos dar vários espaços. Até ele chegar lá no final. Aí o que a gente pode fazer, né? A gente clica na célula 1, que todo esse texto está dentro da 1, e a gente clica no botãozinho lá em cima, que é o quebrar texto automaticamente. Aí ele vai fazer isso aqui, ó. Ele vai jogar para baixo o XYZ. Aí eu até posso mesclar a célula A1 e a B1, ó. Mesclar. Aí quando eu fiz isso, ele já jogou só o SA para baixo. Então ele teve o espaço para o XYZ, que antes estava embaixo, e o SA, como a gente colocou todo aquele espação lá, ele veio para baixo. Aí agora aqui, deixa eu tirar a lupa novamente. Agora aqui na célula, na linha 1, a gente pode até diminuir o tamanho dela, ó. 2 cliques não deu certo, então eu vou com o mouse arrastando mesmo. Agora sim está bem parecido, só faltou colocar em negrito. Beleza. O que mais tem em negrito? Toda essa primeira linha, essa segunda linha, desculpa. Ela também está centralizado, então vou marcar aqui o centralizado. Os códigos aqui estão em negrito e centralizado também, então seleciono, clico no negrito e depois clico no centralizado. Os totais estão em negrito. Os códigos aqui também. Desculpa, essa linha 10 aqui também. Negrito centralizado. Aqui sim os códigos. Opa, cancelar. Os códigos. Totais. E total do semestre. Aqui o total do semestre também ele está diferente, né? Ele também foi feita uma quebra de texto automática. Então, como é que a gente faz isso? Primeiro clica aqui na célula e depois clica lá no botãozinho quebrar texto automaticamente. Aí ele vai já jogar para baixo aqui, a gente só, deixa eu tirar a lupa, a gente só diminui um pouco o tamanho da linha. Aí. E ele também, se a gente olhar, ele tá mesclado em 2 células ali. Dá pra gente mesclar também. Aí ele vai deixar todo na mesma linha. Se a gente quiser deixar embaixo o semestre, a gente vai ter que dar espaços aqui também. E centralizado à esquerda ele tá, né? Então a gente joga pra cá. Aí ficou exatamente igual de como tá ali no exercício. O que mais que tem ali de diferente? Ele tá
com bordas espessas ao redor de toda a tabela. Então a gente vai selecionar toda ela, colocar a borda espessa, que é essa aqui, né? Marcar aqui. E também ao redor da linha aqui na linha 2 e na linha 10. E também ao redor das linhas que tem os totais aqui. Então seleciona e marca lá o borda espessa. Agora sim, né? Tá bem exatamente como tá no exercício. Só faltou, se a gente olhar ali, faltou nos números aqui, nos valores, ali tem 0,00, né? Então, se a gente quiser colocar o 0,00, a gente vai lá em cima, no botãozinho das casas decimais, e coloca os 2 zeros, que é esse botãozinho aqui. Um ele tira e um outro ele coloca as casas decimais. Então eu posso selecionar todo esse intervalo dos números aqui e coloco as casas decimais, 2 zeros depois da vírgula. Beleza. Agora a gente vai para as fórmulas. Então, fórmulas, primeira tabela. O que ele está pedindo ali? Total do primeiro trimestre. Soma das vendas dos meses de janeiro, fevereiro e março. Como é que eu vou fazer isso? Então, é uma soma, né? O total do primeiro trimestre. Ele quer que a gente some aqui janeiro, fevereiro e março de cada uma das linhas, né? Então, é bem simples. Toda a fórmula a gente já sabe que começa com o símbolo do igual. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é botar o igual. Então, como é uma soma, total sempre é uma soma, a gente vai botar igual soma. Aí eu posso ou dar 2 cliques aqui em soma, que já apareceu aqui sublinhado em azul, né? Ou eu posso apertar a tecla Tab no teclado, que é aquela com as duas flechinhas, uma para cada lado, que fica em cima do Caps Lock. Pressiono a tecla Tab, ele já abriu parêntese para mim e já me mostrou aqui embaixo da fórmula qual que é o padrão dela, né? Se a gente olhar aqui, opa, apertei o Google Chrome. Se a gente olhar aqui, ele mostra, ó, soma número 1, número 2 e assim por diante, né? É o formato da fórmula. Então, a gente vai dizer para ele o que tem que somar. A gente quer que some aqui da célula C3 até a célula E3. Toda vez que é até, que eu quero colocar até tal coisa, eu uso os 2 pontos no teclado. Então, vai ser C3, 2 pontos, E3. E fecho o parêntese. Então, ó, no momento que eu escrevi isso aqui, ele já ficou aqui, ele já colocou um quadradinho azul ao redor, né, para dizer que é isso aqui que está somando. Então, é isso mesmo. Só dá um Enter, ele já calculou. Outra forma de fazer a soma, pessoal, também mais fácil, ó, igual, soma, dá um Tab, né, para abrir o parêntese, e eu posso só clicar e arrastar, ó. Clico no primeiro e arrasto para o lado. Ele já preenche para mim, daí é só fechar o parêntese. E depois que eu calculei aqui o primeiro, no caso aqui eu estou no segundo, mas tudo bem, eu posso arrastar para baixo para ele calcular automático para mim. Então, aqui no cantinho da célula tem esse quadradinho verde. Se a gente for com o mouse em cima, ele fica uma cruzinha preta, né? Então, a gente clica ali, segura e arrasta para baixo. Então, em todas as outras, ele vai calcular automaticamente a soma. Se a gente olhar aqui agora, ó, no momento que a gente clica em cima da célula, lá em cima, ele aparece a fórmula. Então, ó, se eu clicar aqui na segunda, lá em cima ele vai mudando, ó. Então, eu vou passando a flechinha para baixo e ele vai mudando. Ele deixou a mesma fórmula,
mas foi mudando as células, né? Então funciona. E depois disso, ele tem aqui a próxima fórmula, né? Ele quer que calcule o máximo, então calcular o maior valor entre os meses de janeiro, fevereiro e março, que é o máximo. Ele pega dentre esses três aí, esses 3 meses, ele vai dizer qual que é o maior. Então vou botar aqui igual, a fórmula do máximo é máximo mesmo, só tem que botar o acento. Já apareceu aqui, eu posso dar um tab, que ele preenche para mim. E a mesma coisa que eu fiz com a soma, eu clico, seguro e arrasto nas 3 colunas que a gente quer calcular. Aí ele já me trouxe aqui o máximo dessas 3 aqui, é o da coluna E, que está na célula E3, que seria 5.696. Aí o primeiro está pronto, mesma coisa, né? Clico e arrasto para baixo. Depois, mínimo, é praticamente igual ao do máximo. Só que em vez do valor maior, ele vai querer o valor menor entre os meses. Então vamos lá, igual, mínimo, pressiono o Tab e arrasto para os 3 aqui. Fecho o parêntese, Enter, aí ele me trouxe o menor valor entre esses 3. Agora, se eu arrastar para baixo, também ele vai calcular dos próximos. Então, sempre para arrastar para baixo, tem que clicar na célula e ir com o mouse lá no cantinho, no quadradinho verde que aparece. Aí vai ficar uma flechinha, uma cruzinha preta. A gente clica, segura e arrasta para baixo. Depois, a média entre os meses, né? Entre os 3 meses. Qual que é a média? Então, média igual média. Sempre tem que botar o acento. E pressiona a tecla Tab, que ele já preenche sozinho. Mesma coisa, arrasta os 3 aqui. Aí ele vai botar o C3, 2 pontos E3. Fecha parêntese e Enter. De novo, aqui eu vou clicar no cantinho e arrastar para baixo. E calculou todas as médias. Agora aqui a gente tem uma linha que são dos totais, né? Então ele vai querer o total de janeiro, o total de fevereiro, de março, o total do primeiro trimestre, o total dos máximos, dos mínimos e das médias. Então a gente vai calcular. Então total é sempre uma soma. Então vamos lá. Total de janeiro, como é que eu vou fazer? Igual, soma, abre parêntese e clica da onde a gente quer começar, segura e arrasta até o final. Então da C3 até a C8. Fecha parêntese e Enter. Pronto, tem o total aqui de janeiro. Outra coisa, pessoal, se eu quiser editar a fórmula direto na célula, eu pressiono no teclado a tecla F2, que daí ele me mostra qual que é a fórmula. Se está tudo certo, só dá um Enter. Depois aqui os totais para o lado vai ser a mesma coisa, né? Aqui é tudo soma, nessa linha é tudo soma que a gente vai fazer. Então eu já tenho uma soma aqui, eu vou só clicar na célula, clicar no quadradinho verde e arrastar para o lado que ele vai somar os outros também. Então não preciso fazer um por um, né? Lá em cima, se a gente olhar na fórmula, ele vai mudando também, ó. Só muda as células, né? Ok. Vou fechar a lupa aqui de novo. Depois disso, pessoal, aqui embaixo, nos próximos meses, vai ser tudo a mesma coisa que a gente fez lá em cima. Só que agora eu vou calcular aqui embaixo, né? Igual, soma, tecla Tab, e vou pegar essas 3 aqui, essas 3 células aqui. Então o resto aqui é tudo igual como a gente fez lá em cima, só que é para essas de baixo. Então eu vou fazer aqui rapidinho e depois a gente vai calcular os totais lá embaixo. Pronto. Agora os totais aqui embaixo. Mesma coisa que a gente fez lá na linha 9. Vamos fazer aqui.
total de abril, maio, junho, total do segundo trimestre, do máximo, do mínimo e da média. Então, igual soma, abre parêntese e clica aí, arrasta. Depois só fecha parêntese, Enter. E daí só clicar na célula, clicar no quadradinho verde, aqui quando aparece a cruz, e arrastar para o lado. Tá feito os totais. Por último, ele pede o total do semestre. Então, o total do semestre vai ser o quê? O total do primeiro trimestre, que a gente tem aqui embaixo, que a gente calculou, e o total do segundo trimestre, que está aqui embaixo também. Então, vai ser igual a fórmula que a gente vai usar, só que em vez de usar o soma, a gente vai usar a célula direto agora. Então, a célula é essa aqui. Então, eu clico nela, é a F9, mais essa aqui de baixo, que é o total do segundo trimestre, mais a F17. Então, ele vai somar aquele valor que está na F9 mais o valor que está na F17. Só dá um Enter, ele vai preencher aqui para mim e está pronto o exercício. Toda a planilha completinha e podemos ir para o segundo exercício. Então, pessoal, agora que a gente fez o exercício 1 aqui, eu vou só mudar aqui embaixo, ó, a gente tem o nome da planilha, ela fica como Plan 1. Eu vou renomear aqui, clicar com o direito em cima dela e vou clicar em renomear. Aí eu vou mudar para exercício 1. Opa, exercício 1. Vou clicar aqui no mais para criar uma nova planilha e essa aqui eu vou renomear para exercício 2. E agora vamos para a questão 2. Elaborar a planilha abaixo, fazendo-se o que se pede. Então, a gente tem uma planilha de contas a pagar, né? Que ali tem o salário de cada mês, tem as contas, e daí depois tem no final uma linha com total de contas e um saldo. Aí ali nas fórmulas ele está falando ali, calcular o total de contas, né? Soma das contas de cada mês, e o saldo, que vai ser o salário menos o total de contas. Então eu vou preencher toda a planilha de novo aqui, e daí depois eu vou mostrando para vocês como ajustar ela. Ok, pessoal, planilha toda preenchida, agora só falta ajustar. Então, vocês viram que eu deixei alguns espaços aqui, né? Por exemplo, aqui contas a pagar, embaixo eu pulei uma linha, né? Porque se a gente olhar, tem um espaço em branco ali no exercício. Então, agora como é que a gente faz para ajeitar, deixar ela no mesmo padrão ali do exercício? Primeira coisa, a gente vai selecionar a primeira linha ali do A1 até o G1, e vamos clicar em mesclar e centralizar, para ele colocar o título da tabelinha. Depois disso, vamos colocar as bordas, para ficar mais fácil de enxergar. Então, a gente vai ali do A1 até o G14. Seleciona tudo e vamos lá nas bordas, no botãozinho das bordas, que é esse aqui, né? Todas as bordas. Aí ele vai colocar as bordinhas para nós. Agora a gente vai aumentar o tamanho das colunas. Então, a gente vai entre a coluna A e a B, arrasta para o lado. Esse total de contas ali, ele tá embaixo ali, o contas, né? Então, a gente tem que clicar lá em cima no botãozinho, que é o quebrar texto automaticamente. Daí ele vai jogar para baixo contas.
Deixa eu aumentar o tamanho da tabela, acho que fica melhor, não me esqueci de aumentar. Agora sim. Depois disso, o que a gente tem? A gente tem os valores todos em reais, né? Então a gente pode selecionar todos os valores aqui, até esses espaços que estão em branco, porque depois vai ter valores também, e a gente coloca em reais. Daí a gente tem lá em cima o símbolozinho do dinheiro. Se a gente clicar do lado, ele tem já aqui, ó, reais português. Eu posso clicar aqui, ou lá em cima também, eu tenho aquela caixinha que ele tem aqui contábil, ó, reais. Aí clicando ali, ele já coloca tudo com 2 casas decimais e o símbolo dos reais, né? Deixa eu fechar aqui. Aí agora a gente tem que só botar as bordas mais escuras ali onde tem os títulos, né? Que é lá em cima, tem uma borda espessa. Na primeira e segunda linha, na segunda e terceira linha, tem aqui também. Depois a gente tem aqui embaixo no total de contas e no saldo. E também ao redor de toda a tabela. Então a gente seleciona lá do A1 até o G14 e clica lá na borda espessa. Agora vamos para as fórmulas. Então, total de contas, soma das contas de cada mês. Então é aqui, né, que ele quer que calcule, total de contas. Então vai ser a soma das contas. Então vamos lá, igual soma, tab para abrir parênteses, e arrasta lá da B5 até a B12. Fecha parêntese e enter. Pronto, eu tenho o total das contas de janeiro aqui, que eu estou em janeiro, né? Coluna B, janeiro. Agora que eu tenho a primeira pronta, para o lado, a gente já sabe que é só ir no cantinho da célula, clicar no quadradinho verde e arrastar para o lado. Ele já vai calcular automaticamente. E depois o saldo vai ser o salário menos o total de contas. Então eu tenho o salário lá em cima, nessa linha 3, e o total de contas aqui embaixo na linha 13. Então vai ser, saldo vai ser igual. Então vai ser o salário, que está aqui na B3, então eu clico lá na B3, menos total de contas, que está aqui embaixo na B13. Então só clicar e depois só dar um Enter. Ficou um saldo negativo, né? Tá aqui com o menos na frente. Aí agora que eu tenho a primeira pronta, a primeira fórmula, eu só arrasto para o lado que ele copia para os demais. E tá feito o exercício 2. Feito o exercício 2, vamos para o exercício 3. Então eu vou lá embaixo, aqui na minha planilha, vou clicar no mais, criar uma nova. Clico com o direito em cima e vou em renomear. Vou colocar aqui exercício 3. Beleza. Deixa eu aumentar o zoom dela aqui, da planilha. Opa, acho que aumentei um pouco demais. Não, tá bom. Então, exercício número 3. Elaborar as planilhas abaixo. A planilha abaixo, fazendo-se o que se pede. Então a gente tem uma planilhazinha ali que parece ser de uma lojinha de informática com os funcionários, né, o salário de cada um, e tem algumas outras informações ali de INSS, gratificação e salário líquido depois, né? Então o que a gente vai fazer? Primeiro eu vou preencher tudo aqui, que nem eu fiz nos exercícios anteriores, depois a gente vai para as fórmulas.
Ok, pessoal, preenchi toda a planilha. Agora vamos ajeitar ela então. Então, começando lá por cima, pelo título, eu deixei em 2 linhas, que fica melhor nesse caso, tá? Aí ali ele tá mesclado, cada linha separada, só foi deixado a borda apagada. Então a gente pega a primeira linha até a coluna H, que é onde tem o salário líquido, né? Então do A1 aqui, como é que tá? A8. Eu deixei um espaço para cima, ó. Então nem vi e ficou um espaço para cima. Então a gente pode clicar aqui no ladinho, pega o mouse, vai em cima do A1 até o A7, que ficou esse espaço em branco, a gente clica com o direito e dá um excluir, daí ele vai jogar lá para cima. Agora sim está na A1. A gente pega da A1 até a H11 aqui embaixo. E daí, desculpa, a gente pega da A1 até a H1. E daí a gente vai clicar lá no mesclar e centralizar. Beleza. Aí ele vai ficar certinho. E a mesma coisa na linha de baixo. A gente vai pegar da A2 até H2, mesclar e centralizar. E todas essas 2 linhas aqui, elas estão com uma borda espessa ao redor. Essa linha que está aqui no meio, ela não vai aparecer se for impresso o documento, né? Que é só a linha do Excel aqui para a gente visualizar. É a grade, né, que a gente chama. Então ela não vai aparecer. Agora aqui a gente pode centralizar tudo para deixar mais legal, pegando aqui da A3 até H13 e depois para baixo. Então a gente pode centralizar para ficar mais organizado. E agora a gente vê o que ficou faltando de espaços. Por exemplo, aqui em salário bruto, né, não está aparecendo todas as letras, então a gente tem que aumentar essa coluna. Então a gente vai lá com o mouse entre a coluna C e D, quando aparece a cruzinha, e dá um duplo clique. Mesma coisa entre a E e a F, entre a G e a H e a I. Agora sim, tá tudo aparecendo certinho. Agora vamos colocar bordas aqui no restante, né? Que ele tem todas as bordas e tem a borda espessa ao redor. Beleza. Aqui na coluna A1, na coluna A gente tem um espaço meio grande aqui, né? Não precisaria, então a gente pode, entre a A e a B, dar um duplo clique, que ele vai diminuir ela automaticamente, deixar o tamanho que precisa, né? Aqui na coluna B também tem pouco espaço, ó, o Elisângela está cortada, então eu vou lá entre a B e a C e dou um duplo clique. E agora a gente tem que botar os valores em reais. Então aqui no salário bruto, seleciono todos os valores e vou lá no botãozinho do dinheiro, né? Coloco em reais. Agora sim, bonitinho. E a coluna aqui do INSS, eu até digitei o primeiro com a porcentagem. Mas se eu quiser, eu posso só selecionar todos os valores e clicar lá em cima em porcentagem, que ele já apareceu ali. Aí ele ficou meio errado. É verdade, ficou errado. Então a gente tem que mudar aqui. Não é 999, é 9,99. A gente vai ajustando aqui. Ele entendeu errado nesse caso. 8,64, 8,50, que é 8,99, 6,25, 7,12 e 5,99. Na gratificação também. Então eu seleciono tudo e marco porcentagem. Pode ser por aqui também. Ele até está colocando zeros a mais. Então a gente tem que mudar aqui. Botar a vírgula.
Vamos mudar então. Pronto. Agora vamos para as fórmulas então. Primeira fórmula, INSS em reais. Ele quer que a gente calcule, então multiplicar salário bruto por INSS. Então o salário bruto, deixa eu fechar aqui a lupa, o salário bruto ele está aqui, do primeiro ali do Eduardo é 853, vezes o INSS que está aqui, que é 10%. Então a gente quer calcular em reais, que ele está aqui na coluna F, seria o F4 aqui. Então vamos lá, igual salário bruto vezes, que é o asterisco que está ali em cima aqui do número 8, vezes o INSS. Então clico no INSS, vai ficar igual C4 asterisco D4. Asterisco é um multiplicar. Então, só dá um Enter, ele vai calcular o INSS em reais. Primeiro feito, vou com o mouse lá no cantinho da célula, deixa eu aumentar aqui mais um pouco a planilha. Vou lá no cantinho quando aparece o quadradinho verde, clico, seguro e arrasto para baixo. Depois, gratificação em reais. A gratificação, ele diz ali que é multiplicar salário bruto por gratificação. Então, vamos lá, igual salário bruto, está aqui na C4, a primeira, vezes a gratificação em porcentagem. Enter. Já calculou em reais a primeira, agora vou lá no cantinho da célula, clico, seguro e arrasto para baixo. E por último, o salário líquido, que vai ser o salário bruto mais a gratificação em reais, menos o INSS em reais. Então vamos lá, igual salário bruto, que está aqui, 853, mais a gratificação em reais, então põe um mais, gratificação em reais está aqui na G, menos o INSS em reais que está na coluna F. Essa ficou a fórmula, então, igual C4 mais G4 menos F4. Só dá um Enter que ele vai calcular aqui o salário líquido. Feito o primeiro, só arrastar para baixo que eu tenho todos prontos. E está feita a questão número 3. Feito a questão número 3, vamos para a questão número 4. Então, mais uma vez, eu vou lá embaixo aqui, crio uma nova planilha, renomeio ela para exercício 4 e vou começar a preencher ela. Deixa eu só dar um zoom nela aqui. E vou começar a preencher, então depois a gente edita ela. Feito, pessoal, preenchi tudo aqui. Agora vamos ajeitar, então. Vou começar expandindo aqui a coluna número A, coluna letra A, desculpa. Entre A e a B, eu vou dar um duplo clique para aumentar de tamanho. Depois disso, coluna C também aqui está com pouco espaço. Vou dar duplo clique. E agora vamos colocar as bordas. Então, eu tenho uma borda aqui em cima, só da A até a B, que é uma borda normal, então todas as bordas. E depois, aqui embaixo, compras papelaria até o final. Aí o compras papelaria, ele está mesclado. E o resto está certo. Só falta colocar aqui uma borda espessa ao redor. E aqui também na linha 2 também está com uma borda espessa. Feito isso,
Vamos colocar aqui os valores dos preços aqui em reais. Então lá em cima o botãozinho do dinheiro, reais. E aqui também vai ser reais, então eu já posso colocar em reais. E a outra é dólar aqui, né? Que esse exercício ele está pedindo para calcular em dólar. Então dólar eu seleciono e posso marcar, em vez de reais aqui, eu marco esse inglês que está aparecendo aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Embaixo do reais eu tenho esse símbolozinho do dólar aqui, inglês Estados Unidos. Já posso marcar, daí quando eu escrever já vai ficar certinho no formato. Agora eu vou fechar aqui. Aqui em cima, pessoal, eu botei o RS, mas eu não precisava ter digitado, né? Eu podia só clicar na célula e marcar como reais, que daí ele fica mais certinho até, né? Então vamos para as fórmulas. Total em reais, ele pede multiplicar quantidade por preço unitário. Então quantidade eu tenho aqui, preço unitário aqui. Então é o total em reais, igual quantidade. Então eu só clico na quantidade, célula B4, vezes o preço unitário. E dou um Enter. Ele vai calcular para mim. Aí eu tenho a primeira pronta, só clico, seguro e arrasto para baixo para calcular as demais. Quando fica com esses hashtags aqui, com esses jogo da velha, é só aumentar o tamanho da coluna, que ele já volta ao normal. Quando fica daquele jeito é porque ele não tem espaço suficiente para o número. Ok. Calculei o total em reais, faltou agora o total em dólar, que daí ele quer que divida o total em reais pelo valor do dólar. Então, para a gente fazer isso, a gente vai pegar igual o total em reais, dividir, é o barra, pelo valor do dólar que está aqui em cima, célula B1, e vou dar um Enter. Calculou em dólar para mim. Agora, a gente tem um problema. Como a gente usou aqui na fórmula, deixa eu voltar aqui na fórmula, B1, e o B1 ele está aqui em cima, se eu clicar no cantinho aqui da célula, segurar e arrastar para baixo, ele vai dar erro, ó. Alguns ele até calculou, mas está errado. Por que está errado? Porque se a gente olhar aqui, ele está dividindo pelo B1 na primeira. Quando a gente arrastou para baixo e a gente olhar a fórmula, ele mudou para B2, e o B2 está aqui, ó. Está na palavra compras. Então, como é que ele vai dividir o valor aqui do total por uma palavra? Não tem como, né? Então, a gente tem que fazer o seguinte. Para arrastar e funcionar, a gente tem que voltar lá na primeira, que é essa aqui que a gente mexeu, clicar aqui no B1, pode ser no meio, aqui com o cursor, com o mouse, e apertar a tecla no teclado que é a F4, função 4. Que daí ele coloca esses dois cifrões aí entre o B, antes do B e depois do B, que daí ele vai fixar na fórmula isso aqui para não mudar. Então, quando a gente arrastar para baixo agora, clicando aqui no cantinho e arrastando, ele vai dar certo. Então, se a gente olhar lá em cima, ó, deixa eu abrir a lupa e clicar aqui, ele vai permanecer o B1 em todas as células, só vai mudando a outra. Então é para isso que serve a tecla F4 aqui no Excel, para fixar uma célula. Então todas as outras estão mudando e aquela lá não. Aí deu certo. Está pronta a nossa planilha, só faltou aqui embaixo fechar a borda que ela apagou quando a gente puxou. Então posso selecionar tudo de novo e botar um borda espessa. Aí vai ficar 100%. Certo? Exercício 4 concluído, então. Questão número 5. Elaborar a planilha abaixo fazendo-se o que se pede. Vou digitar a planilha aqui e depois a gente vai para as fórmulas. Primeiro vou clicar aqui no mais para criar uma nova planilha e vou aumentar o zoom
E agora eu vou começar a digitar. Ok, digitei tudo, agora eu vou ajeitar a coluna então e as linhas, as colunas e as linhas. Primeiro vamos colocar umas bordas aqui. Então, vamos lá, seleciona toda a tabela, clica lá no botãozinho das bordas, que é esse aqui, e marca todas as bordas. Depois disso, a gente pode aumentar o tamanho das colunas aqui, indo entre o A e o B, entre o B e o C, né? Vai com o mouse aqui no meio, quando aparece a cruzinha, só clica, segura e arrasta para o lado. Ou dá 2 cliques que ele também ajusta o tamanho da coluna. Aí a primeira linha ela está mesclada, então a gente vai selecionar do A1 até o F1. E clicar no mesclar e centralizar, que é esse botãozinho aqui em cima. Clicando aqui, ele já vai ajustar, já vai colocar o título no meio. Agora é só colocar aquela borda espessa, né? Que é aquela borda mais grossa. Então é só clicar de novo lá nas bordas e marcar borda superior espessa. Lembrando que tem que estar a célula selecionada. Aqui no meio, na linha 4, se a gente olhar ali no exercício, ele está sem as bordas interiores aqui. Então, a gente pode selecionar toda essa linha 4 e marcar a opção aqui, ó, que tem uma borda, que ela é só em cima e embaixo. Deixa eu ver onde é que ela está aqui. Não tem essa borda, então a gente pode criar ela também. Dá para clicar aqui em mais bordas e daí a gente ajusta como que a gente quer. A gente não quer borda no meio, então tira aqui e deixa só nas laterais, em cima e embaixo e dá um OK. Pronto, já ajustou. Depois disso, a gente tem os valores que estão com 2 casas decimais. Então, a gente seleciona todos os números, inclusive onde não tem, porque depois vai ter quando a gente usar as fórmulas. Então, a gente marca lá em cima, tem opção na caixinha aqui em cima, deixa eu mostrar para vocês. Aqui em cima está marcado geral, a gente clica do lado e muda para número. Aí ele já vai colocar 2 casas decimais depois da vírgula. Aí vai ficar exatamente que nem no exercício. Depois disso tem mais uma linha ali embaixo que faltou digitar. Eu vou digitar agora aqui que ela está na terceira coluna, então seria aqui na coluna C. Então, valor acumulado do ano de despesas. E aqui ela está com uma borda só, tudo junto, esse pedacinho. Então, a gente vai colocar aqui o bordas externas, que é esse botãozinho aqui, ó. Bordas externas. Ok, só que ficou um pedacinho cortado, então a gente já pode aumentar o tamanho dessa coluna também, para ficar mais parecido com o exercício. E no final tem mais uma bordinha aqui. Então, bordas externas. E aqui não tem essas duas, então a gente tira. Pode ser marcando essa... Desculpa, essa opção não vai dar certo. A gente tem que usar o mais bordas.
e tirar a do meio. Agora sim. Ok. Não tem essa lateral também, então a gente tira também. Seleciona as duas, vai lá em mais bordas e tira a lateral aqui. Só clicar em OK e agora vai estar bem certinho. E agora vamos para as fórmulas. A primeira, total do ano, receita bruta. Então, seria a soma das receitas anuais. Para calcular o total, então, é sempre uma soma. Então, as receitas brutas estão aqui em cima. Janeiro, março, abril, junho, julho, setembro, outubro, dezembro. E o total do ano é aqui que ele quer que a gente calcule essa soma, esse total. Então, começando a fórmula, sempre com igual, a gente coloca o igual, digita soma, ele já vai aparecer aqui embaixo. A gente pode dar um duplo clique ou pressionar a tecla Tab, que daí ele já preenche para nós. E depois selecionar aqui de janeiro a março até outubro a dezembro. Seleciona, clica no primeiro e arrasta até o último. Aí ele já vai preencher as células aqui, B3, dois pontos, E3. A gente só fecha o parêntese e dá um Enter. Ele já vai calcular o total do ano. A próxima fórmula, então, total do ano, despesa líquida, soma das despesas anuais. Então, total do ano, despesa líquida, é nessa coluna aqui de baixo. Total do ano da despesa líquida, que está aqui. Então, ele quer o total de cada um deles, dos salários, juros, aluguel, propaganda, suprimentos diversos, e era isso. Então, salários, vamos lá, total do ano, igual, soma, abre o parênteses pressionando Tab e arrasta de janeiro, março até o final aqui, outubro, dezembro. Ele vai preencher B6, dois pontos, E6, só fecha parênteses e dá um Enter. Já calculou o total dos salários. Depois da primeira feita, é só clicar no cantinho da célula com o botão esquerdo do mouse, pressionar e arrastar para baixo, que ele vai preencher para as outras, até diversos. Próxima fórmula, total do trimestre. Então, o total do trimestre está aqui embaixo, na célula, na linha 12. Então, a gente vai calcular a soma da coluna aqui das despesas. Então, janeiro, março, aqui todo esse intervalo. Então, a fórmula vai ser igual, soma, Tab para abrir o parêntese, seleciona lá do 20.000 até o 25.000. Vai ser da célula B6 até B11. Fecha parêntese, Enter. Primeiro calculado, agora para os outros, para calcular é a mesma coisa. Só vai no cantinho da célula, quando aparece a cruzinha preta, clica, segura e arrasta até o final. Depois disso, receita líquida. Então, ele quer a receita bruta menos o total do trimestre. Então, a receita bruta está aqui em cima na célula B3. E o total do trimestre aqui embaixo na B12. Então, para fazer a receita líquida, a gente vai usar o igual. Como é menos, então a gente vai clicar na célula, que é o receita bruta, que ele quer que diminua isso. Receita bruta está na B3, menos, só colocar o menos, digitar e clicar no total do trimestre que está aqui embaixo. Então, vai ser igual B3 menos B12. Só dá um Enter e está feita a fórmula. Para as próximas aqui do lado, então, como já está feita na primeira, é só clicar no cantinho da célula e arrastar para o lado. Já vai calcular aqui a receita líquida. Vejam que alguns aqui ficou em negativo, né? Porque o total do trimestre estava maior do que a receita bruta. E por último, o valor acumulado do ano de despesas, que é a soma do total do ano de despesas. Então, total do ano de despesas é isso aqui. Ele quer o total dessas células, então a soma. Então, igual, soma, pressiona Tab, clica na primeira célula, que é o F6, e arrasta até o F11. Fechou parêntese, Enter, e está pronto o exercício. Até mais!